Bem, sejam todos muito bem-vindos. Amém. A partir de agora, iniciamos mais um culto de ensino da palavra de Deus. Amém? Peço à irmã Eleusa que faça a oração iniciando o culto, logo após a missionária Olinda estará louvando o hino da harpa. Amém? Amém. A paz do Senhor, irmãos. Oramos, grandioso Deus, Pai de poder e de glória, diante da tua presença, Senhor. Colocamos essa aula, ensina a tua palavra, Senhor. Abra nossa mente, nossos corações, aprender mais de ti, Senhor. Abençoa cada irmão que vem aprender mais. Eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã Eleusa. Que Deus abençoe você, toda a família, em nome de Jesus. A irmã Amém. missionária Olinda louvando o hino da harpa. Amém? Irmã Olinda. Glória a Deus. Aleluias. Irmã Olinda está sem áudio aqui. Agora sim. Algo novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem me obter, a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enche o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enche o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divina, sobre as asas de amor, e riqueza que flui em saudade, lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enche o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, prova muito encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enche o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará pra seu lar o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem
igual. Enche o contrito de prazer celestial. Aleluia, que é um canto novo no nosso ser. A voz do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, o Espírito Santo. E agradecemos ao nosso Deus pela trindade nas nossas vidas. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, irmã missionária Olinda. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Peço à irmã Eliane que faça a leitura oficial e ore pelo pastor que estará ministrando a palavra. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Deus. Vamos ler Salmo 1. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Salmo de número 1. Número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos que está participando deste culto nesta noite, Pai. Que o Senhor venha abrir o entendimento, abrir os corações, que todos nós venhamos abrir os nossos corações para receber, para guardar a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um no nome de Jesus. Abençoa o pastor que irá ministrar a Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha usar o Teu filho conforme a Tua vontade e o Teu querer, meu Deus. No nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã Eliane. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. A paz do Senhor aos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que Deus, em Cristo, possa nos abençoar nesta noite, de forma que venhamos a ter um espírito de sabedoria, discernimento, entendimento, revelação e interpretação, e o espírito de unção, para que nós possamos, nesta noite, compartilhar com os irmãos, com a igreja, e nós aprendermos a guardar e também praticar aquilo que aprendemos em nome de Jesus. Nesta noite, nós vamos tratar do atleta espiritual. Mas, pastor, atleta espiritual Estamos numa semana, há 3 dias das Olimpíadas, e aí está diante de mim um professor de educação física, que milita na área do esporte. Se eu estiver equivocado em alguma coisa, que nos corrige. O mundo está vivendo, como todos nós sabemos, uma pandemia. E essa pandemia tem trazido tantos dissabores
a toda a humanidade. E essa Olimpíada, segundo os analistas da área, pelo menos vai amenizar um pouco essa tristeza do povo. Mas é aquilo que sempre nós falamos. A Olimpíada, um dos alvos da Olimpíada, sempre foi a união dos povos. Pode os irmãos olhar a bandeira da Olimpíada, são 5 arcos entrelaçados, que representam os 5 continentes, e fala da união dos povos. Sempre ela foi criada, um dos objetivos era, onde havia guerra, parava-se a guerra, os conflitos, para que houvesse paz. Mas nós sabemos que a paz do mundo é uma paz perene. Ela é curta, só aquele momento. Passou a Olimpíada, acaba tudo. Mas nós vamos falar aqui de um atleta espiritual. E nós vamos estar fundamentado, como sempre, nos nossos estudos, na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no capítulo 9 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9. Eu quero lembrar aos irmãos que as coisas físicas, elas explicam as espirituais. E essa metáfora empregada por Paulo, vai justificar e embasar um conhecimento, um ensinamento espiritual. 1 Coríntios 9, a partir do verso 24 ao verso 27. Lerei. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, ou mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. O apóstolo Paulo, ele se utiliza da figura do atleta como uma metáfora para fazer uma analogia, ou seja, uma comparação com a corrida da vida cristã. Em sua corrida espiritual, competindo em meio aos obstáculos enfrentados, é uma competição contra si, contra o mundo e contra o diabo. Os irmãos observaram no texto que Paulo fala de uma competição em que existe um prêmio, uma coroa. E você e eu, que somos cristãos nessa corrida espiritual, nós não competimos com outro irmão,
nós não competimos com pessoas, mas nós competimos com nós mesmos, nas renúncias, também contra o pecado e contra o diabo, que está ao nosso derredor, rugindo como leão, querendo nos tragar. Paulo aqui, ele está escrevendo aos crentes em Coríntios, pois essa era uma cidade mais importante do mundo antigo na área dos esportes olímpicos. Afora os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, os Jogos Istmicos eram os mais importantes do planeta naquela época. Traduzindo, a Olimpíada, ela nasceu na cidade de Olímpia, na Grécia Antiga, mas com competições pequenas, com pluralidade diminuta de esportes, e ali nasceu. Mas por volta do ano 700 antes de Cristo, essas competições istmicos, que ela é comparada como um pan-americano, que junta as três Américas, América do Sul, América do Norte e América Central. Seria os jogos ali em Coríntios como esse centro desses jogos, menos importante do que a Olimpíada. Era uma mini-Olimpíada, né, em Coríntios. E existia um prêmio, e esse prêmio ele era dedicado, consagrado a um deus mitológico chamado Poseidon, que é irmão de Zeus, que Zeus é considerado na mitologia, né, deus pagão, como o pai dos deuses. Então, Poseidon, ele, na mitologia, ele tinha uma genealogia importante. Então, o prêmio era dado lá no templo de Poseidon, templo pagão, né, consagrado ao diabo. Ok? Então, ali começou as Olimpíadas, um pan-americano diminuto, como nós estamos falando, no estádio de Istmicos, que era o mais importante do planeta naquela época. Paulo está fazendo referência a esse atleta que competia nesses jogos em Coríntios. Paulo, de uma sabedoria muito grande, né? Quando ele faz essa analogia, ele emprega essa analogia para comparar com a diferença que há entre o atleta espiritual, o homem cristão. Tá? Eles corriam atrás de uma coroa, de folha, de videira, né, no caso, da folha da videira, que era perene. Mas Paulo ele está comparando aqui com a coroa da justiça, a coroa que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, ele diz que essa coroa, que esses atletas de Coríntios, dessa Olimpíada que eles competiam, ela era perene, era incorruptível. Mas a coroa que Cristo tem para nós na nossa corrida, da nossa vida cristã, é uma coroa incorruptível e que está reservado para todo aquele que permanecer e for fiel até o fim. Paulo, usando a figura do atleta, ele se compara a um corredor. E
a um lutador para dizer que o alvo de um atleta é vencer. Então, por isso que a palavra de Deus, que se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nessa corrida cristã da nossa trajetória, o nosso objetivo é vencer. Ainda que, apesar que alguns ficam pelas estradas, são desqualificados porque infringe a normativa bíblica, a palavra de Deus, eles são desclassificados, se desviam. Mas aqueles que permanecem, perseveram com paciência, esse atleta é espiritual, ele tem o objetivo de vencer, e por isso somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O versículo 24, ele fala da corrida pelo prêmio. Ele diz assim: não sabeis vós que os que correm nos estádios, ou no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Aí você poderia perguntar, mas numa Olimpíada, Paulo errou aí, porque a Olimpíada tem 3 prêmios. Por isso que é bom nós, quando formos estudar a palavra de Deus, eu abro um parênteses aqui, eu já falei isso, e torno a repetir aos irmãos que é bom a gente sempre frisar. Quando se vai interpretar um texto ou um contexto bíblico, ou um tema em que a gente vai atrás dos contextos bíblicos, a gente procura saber a época que foi escrito. Temos que saber o contexto geográfico. Temos que saber, no caso nosso aqui, o contexto geográfico, o contexto cultural, tá? Para nós termos entendimento daquilo que está sendo dito, para que a gente não pense que há contradição. Não há contradição. Hoje, nas Olimpíadas, são 3 prêmios: medalha de ouro, de prata e de bronze. Isso veio a ocorrer nas Olimpíadas da Era Moderna, que começou em Atenas no século XIX, 1800 e alguma coisa, tá? No século XIX, que veio a acontecer esses 3 prêmios. Mas, na época de Paulo, só existia um prêmio, só existia uma coroa. É por isso que Paulo diz, né? Todos correm, né? Todos correm, e um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. No nosso caso, a nossa corrida não é eu com você, nem você comigo, correndo, disputando essa coroa, não. O nosso competidor, o nosso adversário, é o diabo que está ao nosso derredor, é o pecado que nos afronta, são os prazeres do mundo, os desejos do mundo que nos cobiçam, né? Então, esses são os nossos competidores, e nós temos que vencer esses obstáculos para que nós possamos alcançar o nosso alvo, a nossa coroa de justiça. A vida cristã é um campo de batalha em que a luta ela é reída e não há trégua. Isso significa que é dura a nossa luta. Nós que somos crentes, nós sabemos disso, o quanto é difícil viver uma vida cristã, uma vida ilibada, honrada. É difícil. É difícil, não é fácil. E ela é constante. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos ser perseverantes e constantes na obra do Senhor. Nós temos
que ser constantes. Não tem trégua, não tem folga. Não é a colônia de férias. É uma guerra espiritual. A todo dia se tem que matar um leão para nós continuarmos nessa corrida para o alvo. E Paulo, né, diz, e como lutador, é como lutador de boxe. Quando ele fala dar murro no vento, no ar, significa que um lutador, ele tem vezes, ele não acerta todos os murros no seu adversário. Ele soca, muitas das vezes, os murros dele fica no ar. E Paulo fala sobre isso no texto, né? Esmurra o ar. Mas ele, Paulo, não. Ele diz que esmurrava a si próprio. Então, ele não errava os murros dele. Ele esmurrava ele mesmo para ele continuar vencendo. Esmurrar a si mesmo significa renunciar. É você renunciar às coisas, os obstáculos que nos oprimem, e nós temos que sacrificar as nossas próprias vidas. E nós não, quando fazemos isso, nós não socamos o ar, ok? Nós acertamos o alvo, que somos nós mesmos. Então, como lutador de boxe, lutando para vida, ter vida. Ou seja, vencer. Ou de morte, sendo derrotado. Ou você vence lutando, ou você é vencido e você é derrotado e o destino é a morte eterna, sem Cristo Jesus. A palavra luta, no grego, dá uma ideia de agonia. E é justamente isso que acontece conosco. Quando nós partimos para esmurrar nós mesmos, renunciar às coisas do mundo, é um confronto. Isso nos estressa, isso nos cansa, isso, às vezes, muitas das vezes, até nos tira do sério. É uma agonia essa luta de competição para receber a coroa da justiça. Um atleta mal treinado não está apto a ganhar uma competição. É por isso que a gente sempre bate na mesma tecla com a igreja para estudar a palavra, para ouvir a palavra, para ouvir os ensinamentos, porque é a palavra de Deus, é a oração, é o jejum, é que você está sendo treinado para que você seja apto a ganhar essa competição. Por que muitos ficam pelo meio do caminho? Porque não ouve as lideranças da sua igreja, não ouve a Deus. Irmãos, vamos por aqui, vamos para o culto de ensino, vamos para a escola bíblica dominical, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a presença de Deus. Você está treinando para você vencer a competição com as adversidades, os obstáculos diários que se opõem a ser esse atleta de ponta. Para vencer, tem que ser um atleta de ponta, top. Se você for um atleta fraco, você fica para trás, você tropeça, você cai. Esse atleta, esse crente, para fazer isso, ele precisa ter muita disciplina, assim como um atleta. Para vencer uma competição, ele precisa de disciplina, de treino, ensaio, ter força de vontade, assim como na vida espiritual. Um atleta sem disciplina, ou um crente sem disciplina,
jamais será um vencedor. Ou seja, ele tem que se abdicar de coisas boas. Quantas coisas que são boas, entre aspas, que nós, como crentes, nos abdicamos por causa do prêmio que nos espera lá na frente, na linha de chegada. Para isso, tem que cuidar da sua dieta espiritual. O atleta comum, normal do mundo, ele dispensa as guloseimas. Ele abre mão das iguarias, pois esses desejos o impedem de alcançar o alvo. Um atleta indisciplinado, ele é desclassificado e se torna inapto para a luta. Assim, também é o crente indisciplinado, que ele não ora, não lê a palavra, não jejua, não obedece às lideranças, vive uma vida como ele quer, é indisciplinado. Ele não tem disciplina. Por isso, ele se torna inapto para vencer essa corrida. Somente o atleta que corre e luta segundo as normas pode ter uma vitória legítima e ser coroado. Quais são as nossas normas? É a palavra de Deus. Nós temos que correr na nossa corrida espiritual, conforme a palavra de Deus exige para nós. Nesta corrida, irmãos, há muitos obstáculos. E Paulo, ele diz em Gálatas 5:7, ele fala sobre esses obstáculos. Ele diz: correis bem. Olha aqui, ele fala do atleta espiritual. Correis bem. Quem vos impediu para que não obedeceis à verdade? Ele estava falando, olha, vocês começaram bem a corrida. Com todo o fôlego, né? Começaram muito bem. Aí ele pergunta assim, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Aí ele está falando que eles começaram crentes disciplinados, no entanto, eles estavam correndo com disciplina, porém, ele falou que ele generalizou aqui, o que é que impediu para que vocês fugissem dessa corrida baseado na verdade? É tanto que no versículo 3 desse mesmo capítulo de Gálatas 5, olha o que ele diz. Aliás, 5 não, capítulo 3 de Gálatas, perdão, e versículo 3, olha o que ele diz. Sois vós tão insensatos. Está dizendo, olha, vocês são tão sem sensibilidade, vocês não têm sensibilidade, que tendo começado pelo Espírito, olha o início da carreira, eles começaram correndo com o Espírito, acabeis agora pela carne. Quantos cristãos, irmãos, começam bem essa corrida? Vai correndo, e a competição começa a ser reída, essa batalha reída, porque vem os obstáculos da vida.
E aí ele foge do espírito, começa a ceder aos desejos da carne, não renunciando, e aí ele se torna inapto e ele é desclassificado. Isso significa que ele saiu da corrida para receber a coroa da justiça. Na competição do atletismo, há uma corrida com obstáculos, corrida com barreiras. Ela exige muito cuidado para não sermos atropelados pelas barreiras e ser desclassificado, bem como sempre mantendo o foco e não nos distrairmos nessa corrida. Ou seja, a corrida com obstáculos, que é uma prova do atletismo, ela tem as barreiras que o atleta deve ultrapassar. Se ele, né, infligir o regulamento daquela corrida, ele é desclassificado. Por quê? Porque muitas das vezes ele perde o foco. Quantos crentes têm perdido o foco? Olhado para o lado, para a plateia, olhado, às vezes, para as pessoas, em vez de olhar para o alvo, porque o alvo está lá na frente, ele tem que chegar lá na frente. Você não pode desfocar do objetivo, do alvo, da coroa da justiça que espera. Então, não se pode distrair. Na vida cristã, não podemos nos distrair. Temos que sempre estar focado. Com qual objetivo? O primeiro deles é para glorificarmos a Deus, que nessa caminhada, nessa corrida, ganhando o máximo de vidas para Cristo. Segundo Paulo, só se pode ganhar outros se nós dominarmos a nós mesmos. O que quer dizer isso? Significa que se eu não tiver um bom testemunho, o meu discurso é inválido. Porque a pessoa do mundo, ela dá muito mais valor, não só do mundo, mas Deus também vê isso, dá mais valor àquilo que você é, aquilo que você pratica, do que aquilo que você fala. Porque, às vezes, aquilo que as pessoas falam não correspondem às atitudes dessas pessoas. Por isso que a palavra de Deus nos assegura que pelos frutos conhecereis a árvore. Quando você tem um discurso da palavra de Deus ao pecador, e ele olha para você e vê que aquele discurso que você está discursando, ele fez algo na sua vida, ele vai dizer, também vai ter resultado na minha vida. Agora, quando, ao contrário, você prega um discurso e você não justifica esse discurso no seu testemunho, a pessoa que está ouvindo não dá credibilidade. O versículo 27 do texto base, do capítulo 9 de 1 Coríntios, a parte A, Paulo diz: antes subjugo o meu corpo. O que é subjugar? É o que ele diz, tem versão que diz que é esmurrar. É você não bater no vento, mas bater contra si próprio. É você esmurrar
a você próprio como um lutador de boxe. Ele não erra o alvo, ele esmurra ele, sacrificando-se a si próprio. Se esmurrar significa sacrificar a si próprio em detrimento de um bom testemunho a outros. O apóstolo tratava o seu corpo com severidade, para não ser desqualificado. Olha aí. E não receber a coroa. Porque quem é desqualificado nessa corrida para obter a coroa da justiça, se nós não formos severos conosco mesmo, esburrar o nosso corpo e renunciar, né? Pôr à prova, nós não vamos chegar lá e nós somos desqualificados. Se um atleta treina e corre à exaustão para ganhar uma medalha perecível, quanto mais nós deveríamos exercitar mais para recebermos a coroa incorruptível, para alcançarmos o alvo de glorificar a Deus, ganhando almas para Cristo. Por isso, vale a pena o nosso esforço e a nossa disciplina espiritual. Se o atleta de uma Olimpíada ele se sacrifica para receber uma coroa corruptível, perene, quanto mais nós, irmãos, que estamos correndo, esmurrando a nós mesmos, que são os obstáculos da vida, a nossa natureza, para recebermos uma coroa eterna, incorruptível. Renunciando prazeres imediatos por alegrias eternas. Não ajuntar tesouro na terra que a ferrugem corrói, mas para termos um tesouro nos céus. E para isso, irmãos, precisamos ser incansáveis, sermos perseverantes na busca deste alvo. Olha o que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo. Ele está falando da corrida cristã, do atleta Paulo, o atleta espiritual. Prossigo para o alvo, pelo prêmio. Oh, aleluia, irmão. Eu e você, nós, a igreja, estamos correndo por esse grande prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todo competidor não compete só por competir. Os derrotados sempre dizem, eu quero competir. Ele não pensa em ganhar. Ele já entra derrotado. Mas nós, queridos irmãos, nós estamos competindo para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Todo competidor não compete só para competir. Ele tem o seu objetivo definido. Se não tivermos o alvo definido na vida, qual será a motivação para crescer na fé, na graça e na obra de Deus? Precisamos ter alvo definido, perseverança, para que nós possamos conseguir atingir o alvo. Aquele que vence será considerado aprovado por Deus naquele grande dia, irmãos. Quando você, terminar a sua carreira,
você chegar diante de Deus e Deus dizer, entra, né, para o meu redil. Você foi vencedor. Está aqui a sua coroa. Aleluia, glória a Deus. A coroa eterna, permanente, incorruptível. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz, procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, nessa corrida, quando chegarmos lá, nós somos considerados obreiros aprovados por Deus. Nós não fomos desclassificados dessa corrida. Muito pelo contrário, nós somos aptos, porque Deus nos abençoou, nos ajudou a chegarmos nessa corrida ao alvo. Por último, essa competição ela tem exigências. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, ou seja, os obstáculos que nós já referendamos, e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos a corrida aí, irmãos, o atleta, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, nesse versículo bíblico, nós podemos identificar quem são os nossos adversários, ou pelo menos alguns adversários que competem conosco. Não são pessoas, mas são todo embaraço, toda espécie de pecado. E certamente o diabo como o seu autor. Então, essa corrida, quando eu falo correr com paciência, significa e nos traduz numa Olimpíada uma maratona, que me parece que são 42 quilômetros, 195 metros, se não me engano, uma maratona. Ou seja, você tem que ser perseverante, ter o seu ritmo, ter a sua disciplina nessa corrida, para que você mantenha o equilíbrio e não lhe falta fôlego, não ser afoito, mas caminhar ou correr com paciência, com perseverança, essa maratona que foi nos proposta por Deus através de Cristo Jesus. As exigências ao atleta o faz abrir mão de muitas coisas para que possa estar preparado para ser vencedor. Assim é o cristão, que abre mão dos seus direitos legítimos em detrimento de outros. Quantos direitos nós temos legítimos e que nós, por causa dessa competição, nós não podemos ficar embaraçados. E, às vezes, nós abrimos mão, nos abdicamos desses direitos legítimos para nós não sermos desclassificados. Olha aqui que Jesus diz em Mateus 5:40. Mateus capítulo 5, versículo 40 e 41.
E ao que quiser pleitear contigo, ou seja, te peitar, e tirar-te as vestimentas, larga-lhe também a capa. O 41. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Você tinha o direito de caminhar 1, mas para você não ficar embaraçado nessa caminhada, você esmurra, como Paulo diz, eu esmurro a mim mesmo, eu me sacrifico a mim mesmo, em detrimento do direito que é me dado, em detrimento a outra pessoa. Ou seja, eu vou me abdicar para eu estar bem com aquela pessoa. Com isso, você está dando um testemunho, né, de como é a vida de um servo de Deus. Chegar a pedir a camisa, ou a camisa, leva a túnica também, para que haja, né, pelo menos uma paz e não te atrapalha na sua caminhada. Quer ver outra situação? Paulo diz, se você comer carne, envergonha ou constrange o seu irmão, não coma. Você está abdicando do direito de comer carne, que não é pecado, porque você está constrangindo o irmão. Okay? Então, nessa caminhada, nós também precisamos nos abdicar desse direito que nos é concedido, em detrimento de um bom testemunho, porque nós estamos rodeados de outras testemunhas. Essas são as atitudes daqueles que buscam a sua coroa com plena liberdade cristã, que se manifesta de forma madura, quando se tem direitos legítimos, mas por amor aos outros, abre mão desses direitos. No princípio cristão, o outro, o próximo, vem na frente do eu. Na ética cristã, o amor prevalece sobre o próprio conhecimento. Paulo ensina e demonstra isso com a sua própria vida. Concluindo, ao atleta espiritual, que é o título da mensagem de hoje, atleta espiritual. Melhor que começar é acabar a carreira como Paulo. Escrevendo a 2 Timóteo 4, 7, 8, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, ou seja, a minha maratona, a minha corrida de atleta espiritual. Mas eu venci. Eu cheguei guardando a fé. E o verso 8, ele completa: desde agora, a coroa da justiça, aquela coroa que nós falamos no início, que é o nosso alvo, me está guardada, a qual o Senhor juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos, ou seja, todo atleta espiritual, os que amarem a sua vida. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, né, receber no final da nossa vida a coroa merecida
o prêmio merecido desta maratona cristã que nós nos propusemos voluntariamente a correr. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Falei alguma besteira, Léo? Glória a Deus. Até aqui não registrei, não. Graças a Deus. Melhor você que é especialista na área de atletismo, né? Temos um pouco de conhecimento na área, mas até então está tudo certo. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, agradeço, pastor, em nome de Jesus. Obrigado. Mais um aprendizado para as nossas vidas. Mas é só começar a falar. Glória a Deus. Desculpe as interrupções. Pedidos de oração, né? Continuar orando pela irmã Geralda, continuar orando pelo pai da irmã Angelita, né? E por todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitados, carentes de oração, né? Todos aqueles que precisam, nesse momento, de uma oração de cura, salvação e libertação. Amém? Continuemos orando também pelos que estão trabalhando, pelos que estão na linha de frente, lutando cada dia, fazendo a sua correria, né, contra essa pandemia, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segundas, quartas e sextas, às 8 horas da manhã, temos consagração. As consagrações nas segundas, quartas e sextas são na igreja presencial, com todas as medidas de segurança e prevenção contra o coronavírus. Amém? Nas terças temos o culto de ensino às 20 horas e no domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Esses permanecem online, sempre envio o link para que os irmãos venham estar participando dos nossos cultos também online. Próximo domingo às 19 horas teremos a nossa Santa Ceia do Senhor. Então, no próximo domingo às 19 horas, presencial na igreja. Os irmãos não deixem de participar em nome de Jesus. Amém? Os irmãos também, aproveitando, não se esqueçam da campanha do quilo, né? Sempre que puder, leve ali o seu quilo, aos domingos, principalmente quando estamos lá na igreja, pode levar diretamente lá, para que possamos montar ali uma cesta básica e estar doando às famílias necessitadas, que são muitas neste momento. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não esqueçamos também de orar mais uma vez também pelo irmão Euler, né, que foi aniversário dele ontem, né? Mais uma vez estaremos orando, agradecendo ao Senhor por mais uma primavera completada. Glória a Deus. Pela viagem da irmã Norma. Sim, pela irmã Norma, né, que estava viajando, ela e o Gadiel foi com ela, né? Irmã Norma, o Gadiel. Acho que a Débora também foi. Orando pela família, né, da irmã Norma que está viajando. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Peço à irmã missionária Hélia que faça a oração por esses pedidos e encerrando o culto em nome de Jesus. Amém? Amém. Oremos, Senhor Deus, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor deu nesta noite. Que o Senhor nos, Pai, nos fortaleça, nos ajudando. E também, Senhor, pelo vida da família, guardar, possa proteger, vai trazer em paz e saúde da Senhor, saúde no geral, as suas forças, Senhor, nas tuas mãos, Pai, de misericórdia, toda a vida do meu vida, Senhor, possa ser ajudando e fortalecendo cada dia, Senhor amado. Abençoando Deus, continua abençoando o povo, continua abençoando aqui na UTI, os médicos, enfermeiros, eu posso dar graça da saúde, vai restaurando, meu Deus, pela tua infinita graça e misericórdia, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem nos concedido, misericórdia e graça, Pai, muito obrigado, Jesus, amém. Amém, glórias a Deus, muito obrigado, missionária, que Deus continue abençoando grandemente a vida da irmã e de toda a sua família, em nome de Jesus. Pastor Edivaldo.
O microfone está desativado, pastor. Ok, agora? Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre, e todos digam amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor a todos. Boa Amém. Glória a noite a Deus. todos. Passem a todos. Graças a todos, em nome de Jesus.